Olá, como vocês estão? Meu nome é Robson Rezende e hoje nós vamos falar sobre a maçonaria e os seus conflitos com a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas antes, se inscreva aqui no canal apertando a carinha feliz aí do lado direito e não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para que ele ganhe relevância. Então vamos lá. A atitude modernizadora e pluralista da maçonaria foi encarada com muita desconfiança pela Igreja Católica. O desconhecimento do que era a ordem, os segredos das reuniões e os juramentos impostos a seus membros levaram a uma desconfiança generalizada por parte das autoridades da grande maioria dos estados europeus. Isso veio a se confirmar quando surgiu a primeira condenação dos maçons, isso em 1738, com uma bula papal do Papa Clemente XII. Começou daquele ano em diante um período de tensão e lutas quase incessantes entre as duas instituições. Papa Clemente XII nada mais fez do que seguir o exemplo de outros governos autoritários e pouco tranquilos com os quais se cercava a maçonaria. Católicos e alguns governos protestantes não eram simpáticos à situação de clandestinidade que os impedia de estar a par do que estaria acontecendo naquelas reuniões. A maçonaria representava um elemento perigoso à segurança dos reinos. Por isso, foi proscrita e banida pelos monarcas. Do mesmo modo, a tolerância religiosa, praticada e defendida pela maçonaria, rapidamente se transformou na principal motivação das críticas da Igreja. Ao serem acusados de suspeitos de heresia, os maçons eram ao mesmo tempo considerados maus católicos e maus vassalos. Em 1751, a maçonaria foi novamente condenada pela Igreja, desta vez através da bula papal de Bento XIV. Nesta bula ficavam estabelecidas algumas razões para a condenação. Uma seria o fato de a maçonaria propagar a liberdade de culto. A outra, a maçonaria não respeitava as leis canônicas e civis. Em 1825, através de Leão XII, a Igreja se colocava em conflito aberto com a maçonaria. Seguindo seus antecessores, o Papa Pio IX também condenou a maçonaria e os conflitos entre Igreja e maçons estavam cada vez mais dramáticos. Durante os 25 anos de pontificado de Leão XIII, nada menos do que 226 documentos, isto mesmo, 226, foram produzidos pelo Vaticano para condenar e pôr em guarda o mundo inteiro contra a maçonaria. Em 1884, Leão XIII elabora o mais direto e amplo documento contra a maçonaria. E aí afirma: a primeira advertência do perigo foi dada por Clemente XII, no ano de 1738, e sua constituição foi confirmada e renovada por Bento XIV. Pio VII seguiu o mesmo caminho, e Leão XII juntou os atos e decretos dos pontífices anteriores sobre o assunto, e os ratificou e confirmou sempre. No mesmo sentido, pronunciou-se Pio VIII, Gregório V e muitas vezes, Pio IX. Mas foi o episódio de 1877 o mais relevante para galvanizar definitivamente a narrativa antimaçônica. Neste ano, o Grande Oriente de França, em resposta à Igreja Católica, resolveu suprimir de suas constituições os preceitos referentes a Deus e à alma, por serem considerados dogmatismos. O lema Deus meu que ius, que significa Deus e meu direito, foi substituído por Sum quic ius, a cada qual o seu direito. O secularismo das lojas francesas possibilitou o ingresso de ateus dentro da ordem. O Papa entendeu isso como uma clara provocação contra a Igreja Católica, uma queda de braços que deveria ser ganha pela Igreja. No âmbito da educação, o relacionamento entre maçonaria e Igreja Católica era cada vez mais conflituoso. De um lado estavam os maçons, defensores de uma educação laica pautada pelo ideal iluminista.
enquanto de outro lado estava a Igreja, defensora do ensino religioso fundado na verdade do cristianismo. Nas palavras do Papa, a maçonaria desde muito tempo trabalhava para aniquilar da sociedade todo o influxo do magistério e da autoridade da Igreja. Parecia que Igreja e maçonaria não se misturavam, como água e óleo, e que esse conflito jamais acabaria. A imprensa também não ajudou, serviu de palco para as disputas entre a maçonaria e a Igreja. Nos anos que se seguiram, várias publicações, associações e revistas antimaçônicas pipocaram, aumentando consideravelmente. Na verdade, a Igreja via que a franco-maçonaria era a expressão típica e inevitável da opinião filosófica. Por isso, a maçonaria é tão importante no mundo histórico e conceitual, por encarnar de maneira exemplar a química do novo poder, transformando o social em político e a opinião em ação. Esse espírito social invadiu toda a nobreza, os parlamentos, as corporações, difundindo a ideologia da vontade do povo. Tanto no Brasil quanto em Portugal, dezenas de obras antimaçônicas surgiram para denunciar a conspiração maçônica. Nos idos de 1872, vários bispos brasileiros resolveram atender às ordens de Roma e expulsaram e excomungaram os maçons das organizações religiosas. A maçonaria, na figura de seu grão-mestre, o Visconde de Rio Branco, ofendido com a reação da igreja local, em discurso no Senado defendeu com vigor os princípios maçônicos contra as acusações feitas pela Igreja Católica. Abre aspas. Eu entrei na maçonaria há muitos anos e nunca vi que ela se ocupasse com a religião nem com a política do Estado. Foi sempre a meus olhos, pela experiência que tenho, uma associação destinada a socorrer os seus membros e a promover o aperfeiçoamento moral e intelectual do homem. Se ela faz pouco neste empenho, os atos de beneficência são incontestáveis. Muitas famílias recebem auxílios dessas sociedades, que se pretende estigmatizar, a que se pretende mesmo negar os foros de cidade no Brasil. Fecha aspas. O que foi amplamente apoiado pelos seus pares. Durante o período de conflito entre maçonaria e igreja, muitos livros antimaçônicos foram escritos com o intuito de manchar a imagem da ordem. O mais amplamente divulgado foi Os Protocolos dos Sábios de Sião, livro este que é hoje considerado uma das maiores falsidades do século XX. Na verdade, a igreja e os monarcas autoritários precisavam achar alguém para culpar pelas mudanças que vinham ocorrendo desde o século XVIII e acharam o bode expiatório perfeito, a maçonaria. Muitos anos se passaram até que os conflitos entre maçonaria e igreja esfriassem. Até mesmo foi retirado do Código Canônico a excomunhão. Entretanto, ainda existe alas da Igreja Católica que ainda hoje repudiam a maçonaria e exortam seus membros a não entrarem para a ordem. Infelizmente, muitos ainda se encontram na obscuridade da Idade Média, apesar de estarmos no século XXI. Apesar de todos esses conflitos, acusações e proibições que levaram séculos, muitas personalidades políticas, artísticas e da nobreza fizeram parte das fileiras da maçonaria. Mas isso é um assunto para outro vídeo. E por hoje é isso aí. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.